Deus abençoe todos meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus ilumine o coração de todos nós. Até porque nós precisamos ser iluminados por Deus. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos é de sermos iluminados por Deus. Amém? E eu quero levar até você, porque Deus já trouxe até mim. Eu só posso levar algo até você se antes chegar até mim. Eu quero levar uma mensagem para vocês que está no livro de Joel, né? Nós temos visto alguns comentários, alguns vídeos, muitas informações, pesquisas a respeito dessa grande nuvem de gafanhoto que supostamente está chegando no Brasil. Aliás, essa nuvem de gafanhoto já atingiu a Argentina e já estava chegando no Brasil, né? Se você for assistir as informações, ler as informações, pesquisar as informações, essas nuvens de gafanhoto já estavam chegando na Argentina e já estava na fronteira da Argentina com o Brasil, que divide entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Já tinha chegado alguns nos estados de Santa Catarina e do estado do Rio Grande do Sul. Só que também eu fiquei sabendo e eu vi vídeos, comentários, informações, que um pequeno exército de gafanhoto atingiu uma cidade do município de Araguaína, Tocantins. Eu não estou dizendo que é os mesmos que estavam atravessando o país da Argentina e já estava chegando no Brasil. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é muito estranho, irmãos. É muito complicado. A gente, de repente, se deparando de uma pandemia, de um coronavírus, de repente já surge milhares de gafanhoto que atingiu a Argentina, já vinha de outros lugares e já estava chegando no Brasil. Aliás, chegou no Brasil, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Segundo as pesquisas estão constatando informações que por causa da temperatura é que muitos já desapareceram. Mas por quê? Graças a Deus, né? Que no Brasil ainda existe uma parte fria, né, do Brasil. O caso Rio Grande do Sul, o caso Santa Catarina e Paraná. Mas esses gafanhotos chegaram a atingir a fronteira entre Argentina e Rio Grande do Sul, ou seja, divisa com o Brasil, né? Mas a questão aqui, irmãos, é dentro da Bíblia. Eu quero responder dentro da palavra de Deus, que está no livro de Joel, que fala do que pode acontecer, o que pode suceder através de gafanhoto. Gafanhoto na Bíblia representa destruição. Gafanhoto na Bíblia representa colapso econômico. Gafanhoto na Bíblia representa miséria, fome, falta de alimento, falta de manutenção. Mas algumas pessoas já chegaram a me perguntar nas redes sociais: missionário, por que Deus permite acontecer tais coisas? Deus permite, irmãos, porque imagina, Deus permitindo muitas coisas acontecendo, as pessoas já não valorizam a Deus, porque valorizar Deus não é apenas eu crer em Deus, não.
Se você sair pesquisando nas ruas, nas cidades, nos estados, nos países, nos municípios, 99% das pessoas, eu digo até quase 100%, creem em Deus. Ou dizem que creem em Deus. Mas o problema não é eu crer em Deus ou deixar de crer. O problema é eu crer em Deus e ter obras da minha crença em Deus. Eu tenho dito em alguns vídeos nossos que a tendência, irmãos, é ficar pior. Ué, missionário, eu vejo tantos pastores falar coisas de boa esperança para o futuro do Brasil, do mundo. Não, irmãos. A Bíblia nos ensina que o mundo jaz do maligno. Ou seja, a palavra jaz quer dizer morto. O mundo já está morto no maligno. Só que a Bíblia também diz que Deus guarda os seus filhos. E aqueles que são de Deus, o maligno não toca. É aí a diferença. Só que não toca quando nós realmente somos de quem? Somos de Deus. Então, olha o que a palavra do Senhor diz aqui, Joel, capítulo 1. A palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Isso é uma pergunta que Deus faz para o povo através do profeta Joel. Aconteceu isso através dos vossos pais, nos dias dos vossos pais, ou nos dias, ou nos acontecimentos passados, ou em dias dos vossos velhos? Escutai, todos os habitantes da terra, escutai. O que é escutai? É ouvir e dar o quê? E dar crédito. Quando a Bíblia diz escutai, está se referindo, não é ouvir. Se eu não sou surdo, se você não é surdo, nós vamos ouvir. Quando a Bíblia fala escutai, ó habitantes da terra, está se dizendo o quê? Escutai e obedecei, ó povo habitante da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos. O que é narrai? É falar. Narrai isto a vossos filhos. E vossos filhos os faça a seus filhos. E os filhos deste a outra geração. Então escute, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que do jeito que os profetas no antepassado anunciou, narrou para os seus filhos, e Deus ordenou que os profetas anunciassem os seus filhos, e seus filhos anunciassem os seus netos, e os seus netos aos seus bisnetos, e os bisnetos aos seus tataranetos. Ou seja, essa mensagem, ela tem que ser narrada dia após dia. Ela tem que ser anunciada em geração e em geração. Por quê? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque ele tirando da vossa boca, ou seja, está tirando ele da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez a minha vide uma assolação, e destroçou a minha figueira. Tirou-lhe a casca, que lançou por terra os seus sarmentos. Se fizeram brancos.
lamenta com a virgem, que pelo marido de sua mocidade está cingida de pano de saco. Irmãos, escute bem. Migrador, destruidor, devorador e cortador. Representa gafanhotos. O que um deixava, o outro devorava. E o que o outro deixava, o outro ia e devorava até ficar sem nada. Isso representa uma grande lamentação. O que é lamentação? Choro, pranto, dor e tristeza. Então a palavra do Senhor diz o quê? Nós temos que narrar a nossos filhos. Nossos filhos narram aos seus filhos ou nossos netos, né? Os netos dos nossos filhos narram aos seus bisnetos, ou seus netos, né? O nosso bisneto, até chegar a tataraneto e sucessivamente. Ou seja, a palavra do Senhor, ela tem que ser narrada em geração em geração. Em geração em geração. Por quê? Porque a palavra de Deus narrada, quando diz narrada, é anunciada. Irmão, se tem uma coisa que está faltando no mundo hoje, é a narração de alerta. O que é narração de alerta? Um aviso. É um aviso. Eu vejo pessoas que já estão fazendo memes, né? Com o que tem acontecido com o coronavírus e agora com as nuvens de gafanhoto. Você sabia? Se uma nuvem de gafanhoto tomar posse do Brasil, você sabia que vai faltar até o que comer nas casas, nas famílias, na residência, restaurante, presídios, hospitais? Aliás, escute bem, gafanhoto, quando chega em uma plantação, gafanhoto, não estou falando de grilo não, grilo é pequeno. O gafanhoto, ele chega a dar um palmo de tamanho, se eu não me engano, eu acho que até maior. Meu pai já foi lavrador, já plantou. Quando ele plantava, que nascia o milho, feijão, ou algum fruto enramado, como abóbora, melancia, melão. Quando tinha um grilo, eu não vou falar nem gafanhoto, vou falar um grilo, que um grilo é um mini gafanhoto. Ele chegava na planta, meu pai chegava ali na plantação e via a planta, as folhas, todas ruídas. E ele dizia assim para mim, eu era muito pequeno, ou então para os outros mais velhos, esse pé aqui, essa planta aqui já não vai dar fruto. A gente perguntava, por quê, papai? Porque o grilo, ele falava grilo, comeu o olho. O olho é o rebento que dá fruto, ou então, às vezes, a flor. O fruto só nasce pela flor. Se a planta não brota uma flor, não bota fruto. Olha a importância da flor, viu? Muito bom, né? Então, se a planta não produzir a flor, não tem fruto. O fruto vem da flor. Quando o grilo, que é um mini gafanhoto, comia a flor, aquela planta já não se via mais. Agora imagina, milhões de gafanhotos que medem um palmo. Um palmo. Milhões, imagina. Agora imagina. Se com essa pandemia, com alimentações nas mesas, as pessoas já estão se alimentando ruim, imagina uma tempestade de gafanhoto. Gafanhoto, irmão, representa punição de Deus na humanidade. Só que eu repito o que eu falei no início. O que a Bíblia diz? O mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo está no maligno. Mas os que são de Deus, o maligno não toca. Escute.
Tem pessoas que estão enfrentando a pandemia do coronavírus, que foi o tempo que eles mais prosperou. Algumas pessoas, sim. Foi o tempo que muitas pessoas prosperaram de maneira, eu vou até falar um pouco que muitos cantores neopentecostais falam, ou melhor, pentecostais falam, assombroso, né? Tem pessoas que se assustam. Quando as pessoas viam Jesus fazer milagres, eles ficavam assustados. E tem muitas pessoas enfrentando esse problema da pandemia, que Deus está livrando eles. Deus está livrando muita gente. E se por acaso acontecer no Brasil ou no mundo uma tempestade de gafanhoto, eu tenho certeza que Deus vai livrar os seus filhos, como livrou no passado. Dentro da palavra de Deus diz o que deixou o gafanhoto, o cortador, o que o cortador deixou, o migrador comeu. E o que o migrador deixou, o devorador comeu. E o que o devorador deixou, o destruidor comeu. Dos quatro, qual é o pior, na sua opinião? O destruidor. Por que o destruidor? Todos são piores. Mas migrador é aquele que mingua, que você tem, mas não sai daquilo. O cortador é aquele que corta, né? Corta, mas ainda deixa alguma coisinha. O devorador devora, mas chega na sua mão ainda, depois devora. Mas o destruidor, já diz tudo, destrói tudo. Tu escute. Nós estamos em 2020, não estamos? 2021 vem aí. E 2022. Se o povo que se chama pelo nome do Senhor não se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, como diz a Bíblia, e não buscar socorro em espírito e em verdade, no Deus vivo de Israel, para que Deus venha e sare a sua terra ou sare as suas feridas. Escute, irmãos. Não brinque. A Bíblia diz que Jesus está às portas. E para Jesus voltar, e para Jesus vir permitir a grande tribulação nessa terra, para que salve, pelo menos a minoria, é preciso muito ser atribulado. Porque pelo amor, poucos querem se render a Deus. Pega a sua Bíblia aí mesmo e abra, não agora, depois, em Joel capítulo 1. Você vai ver o que representa um exército de gafanhoto. Só para você ter uma ideia, eu estava vendo numa pesquisa que 40 milhões de gafanhotos destrói o que 2.000 vacas consomem em um dia. Esses 40 milhões de gafanhotos é numa tacada só que destrói. 40 milhões de gafanhotos destrói numa tacada o que 2.000 vacas come ou destrói em um dia. Posso repetir? 40 milhões de gafanhotos destrói numa tacada o que 2.000 vacas comem em um dia. Quer dizer o quê? Que isso é sério. E na minha visão, biblicamente, por que gafanhoto? Por que não vem aquela esperança? Aquela bichinha verdinha, né? Todo mundo acha bonito. Por que não vem ela? Porque ela não representa destruição. Por que não veio outro inseto? Por exemplo, o quê? Codorniz, codorna, pássaro, né? Por quê? Por que não veio isso? Por que não veio mais o quê? Alguma árvore. Por que não veio a multidão de beija-flor, né? De canarinho do peito amarelo,
ou de periquito, papagaio? Por que não veio? Por que logo gafanhoto? Porque gafanhoto, irmão, ele destrói em minutos uma plantação, quando é muito. E biblicamente falando novamente, o diabo, dentro da Bíblia, representa o gafanhoto. Como o gafanhoto dentro da Bíblia representa Satanás. Isso é uma visão de Deus, irmão. Que nós temos que buscar força em Deus. Porque se isso aumentar, só Deus sabe o que pode acontecer. Fique todos na santa paz. Espero que você, meu irmão, minha irmã, venha meditar o que representa um gafanhoto. Que Deus abençoe. Fique na paz.